Ao nosso redor estão pessoas como nós, vivendo. Muitas pessoas, seres humanos, como nós. Qual é a diferença entre todas essas pessoas vivas, no planeta, e qual é o ponto comum entre elas? Agora, em nosso planeta, há tanta infelicidade, miséria e problemas. Qual é a causa de todos esses problemas, e por quê? O que somos afinal? Além dos seres humanos, existem milhares de outras formas de vida, a vida vegetal, os vegetais, a vida animal e muitos outros seres vivos. Todos os dias o sol nasce para se pôr e voltará a nascer na manhã seguinte. Todos os dias um novo dia de vida, e todas as noites um período necessário para o descanso, não apenas para os seres humanos, mas para toda a natureza ao nosso redor. E é isso que chamamos de vida no planeta. Mas novamente, o que é vida? O que é essa vida no planeta? Qual é o nosso lugar no planeta como um fenômeno da vida, entre todos os outros bilhões de fenômenos da vida? Agora, vamos estudar o que é a vida no planeta, o que é a nossa própria vida, o que somos. Porque, se sabemos o que somos, então toda essa miséria não aconteceria ao nosso redor. Tanto mal não deveria estar no planeta. O que vemos ao nosso redor? Beleza? Agora, como o planeta está hoje, tudo é tão bom. Nosso planeta é um paraíso terrestre. Essa é a realidade. Tudo está em abundância para todo ser vivo, como um vegetal, como uma árvore, como um animal, como um pássaro, no mar. Agora, o que é esse fenômeno da vida? Pode haver sombra sem luz? Não. O planeta com toda a sua beleza é a sombra da vida? Da vida? A sombra da vida. A vida-luz é diferente da escuridão. Mas, claro, o que é a vida no planeta em um ser humano e em toda a vida animal ao nosso redor permanece um mistério até mesmo para as mais altas inteligências do planeta. Mas além de tal mistério, há algo por trás dele, que toda pessoa inteligente entenderá. Por trás de todos esses fenômenos da vida ao nosso redor no planeta há uma superinteligência, muito sábia porque tudo é criado da maneira mais sábia, e nada escapa ao seu controle. É o que você chama de todo-poderoso. Mas onde está essa inteligência? Você pode ver os efeitos dessa inteligência em todos os fenômenos da vida, desde a ameba, um verme, um urso, um animal, e nossos corpos, ou nós como seres humanos. E pela observação constante, claro, pensamento correto, podemos chegar a uma conclusão, a conclusão que todos os místicos hierofantes e gurus, chame-os como quiser, alcançaram. A mesma conclusão para todos que são pensadores sérios. Qual é essa conclusão? Que, primeiro, do nada nada pode existir. Esta é também a lei científica. Então, para algo existir significa que por trás dele está a causa dele. Caso contrário, nada pode existir. Então, temos todos esses bilhões de fenômenos de vida. Temos por trás disso a vida. Mas agora, o que é vida? O que é nossa vida? Qual é o nosso papel nessa vida? Sempre há pessoas que chamam essa vida de Deus, mas é interconectado, Deus com a vida. O que Cristo, o Deus homem, disse ensinando as pessoas? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com que direito um jovem de 30 anos afirmou que era a vida? Deve-se pensar seriamente. Por quê? Um jovem, não de 33 anos, ele foi crucificado antes dos 33 anos, afirmou e disse, eu sou o caminho. Qual caminho? Eu sou a verdade e a vida, disse ele. Eu sou a vida. E ele também disse em outra ocasião, antes das montanhas e da terra e de tudo existir, eu sou. Eu sou significa sempre, eternamente. Ele foi o primeiro, talvez, a falar sobre o agora eterno. Então, além de ter as palavras do Deus homem, Cristo, você também tem seu conselho para nós. Ele disse, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Ele não reivindicou algo apenas para si mesmo e nos deu a oração do Senhor para chamar e dizer Pai nosso que estás nos céus. Mas o que é o céu agora? Quem é nosso Pai que está nos céus? O que não entendo é a terra, matéria, tocá-la, ter um corpo material. E quando perguntado, ele disse não, a carne não é nada. É o Espírito que dá vida. É o doador da vida. Você pode ler tudo isso no Novo Testamento e todo bom cristão deve consultar essas escrituras. Ele estava dizendo a verdade? Ele disse a carne não é nada. É o Espírito que dá vida, e ele descreveu o que é o Espírito. Ele disse Deus é Espírito e aqueles que devem adorá-lo e aproximar-se dele devem aproximar-se dele em Espírito e em verdade. Como podemos nos aproximar de Deus em Espírito e verdade a menos que sejamos o Espírito? Então, temos todas as chaves da sabedoria e da verdade no Novo Testamento. Não estou dando uma palestra teológica, estou falando que é a verdade mesmo da maneira mais científica. O que isso significa da maneira mais científica? Está ao alcance de todo bom pensador, ter a verdade para si mesmo, não acreditar cegamente porque alguém disse isso e outro corpo disse outra coisa, e aceitar o que é agradável e descartar o que não é agradável. Agora, voltarei ao ponto que comecei. Ao nosso redor está o mundo. Em toda comunidade, em toda nação, em todo lugar do planeta, há miséria, infelicidade, dor, doenças. Agora, doenças. O que são doenças? Havia pessoas doentes na época do Deus homem, Joshua ou Cristo, que estava curando todas elas. Mas, antes de fazer isso, ele estava dizendo a eles, seus pecados são perdoados. Por quê? Porque, a menos que você elimine as causas, os resultados não desaparecerão. Então, isso significa que toda doença, toda coisa que acontece, tem sua origem em um plano mais profundo do que o material. E ele sentiu a necessidade de aliviar a consciência dos homens de seus pecados, não gosto dessa palavra, dessas transgressões, digamos, antes de curar seus corpos. E ele costumava dizer, sua fé o salvou. Fé. O que é fé agora?
Você pode ter fé e acreditar em algo a menos que você saiba que esse algo é a verdade? Mas novamente, ele disse: conhece a verdade, e a verdade te libertará. Mas qual é a verdade? Qual pode ser a verdade sobre nosso planeta, a vida em nosso planeta e os fenômenos da vida ao nosso redor? Portanto, a verdade, a vida e os fenômenos da vida, e a vida para cada ser humano, devem ser preciosíssimos. Agora, o que somos nós? O que todos esses santos nos ensinaram? Profetas, gurus, pessoas religiosas, quero dizer pessoas religiosas sérias, o que eles disseram sobre a vida e o homem? O que somos nós? Um ser humano nasce, como menino ou menina, em seu entorno, em seu ambiente, em sua casa, em uma comunidade. Mas as comunidades são muito diferentes uma da outra. As nações são muito diferentes na maneira de acreditar e se comportar. No entanto, o que é comum a todas essas comunidades, sejam essas comunidades alemãs, gregas, francesas, americanas, inglesas, japonesas ou chinesas? O que é diferente e o que é comum a todos? Diferente, o tipo de mentalidade, comum, as necessidades. Todo homem precisa de um trabalho ou de ter coisas prontas para se sustentar comendo. Outra coisa comum, respirar. Ter o sol, respirar o ar fresco, para viver. Isso é tudo. As 5 maneiras de manter a vida ainda em seus corpos materiais. Isso é comum a todos. A segunda coisa que se deve observar é: estamos sob o mesmo fardo. As necessidades de um são as mesmas necessidades de todos os outros seres humanos. Vivemos à vista do reino animal. Deus os sustenta e Deus se preocupa com eles. Mas devemos apenas pensar em nossa própria vida. A cor do sangue de todos é a mesma, sangue vermelho, e é necessário para que o corpo material possa permanecer vivo e com boa saúde. E as lágrimas de dor de um chinês, de um alemão, de um americano, de um inglês, têm sempre a mesma cor e a mesma amargura. A dor é comum a todos. E se você não quer tê-la, nunca deve dá-la aos outros. Voltarei novamente às palavras do Deus homem, Joshua ou Cristo: não faças aos outros o que não queres que te façam, ou faze aos outros o que gostarias que os outros te façam. Ele deu um novo mandamento: ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, e ame o seu próximo como a si mesmo. Não menos. Como a si mesmo. Ele disse: um novo mandamento vos dou, e esse é o mandamento. E então devemos questionar: por que amar a Deus? E quem é esse Deus que devo amar? Não devo encontrar esse Deus? E o que é Deus? Devo aceitar como Deus todos aqueles deuses que as pessoas adoravam e adoravam nos séculos passados? Os antigos gregos, os antigos egípcios, os chineses, os hindus, são aqueles deuses reais. É ordenado amar a Deus, não aos deuses. Um Deus. Ele não disse: ame os deuses, adore os deuses. Ame a Deus. Então, é nosso dever descobrir o que é esse Deus. Não disse qual é esse Deus ou quem é esse Deus, mas o que é esse Deus. Porque, definitivamente, Deus, melhor chamado de ser absoluto, é tudo, não tudo, a fonte de tudo. Ele falou também sobre os arcanjos e os anjos e muitas coisas, mas não disse para adorar os arcanjos. Ele disse: ame a Deus. Ele não disse adore a Deus, ele disse ame a Deus. Qual é a diferença entre adorar e amar? Porque aqui há um grande mal-entendido e um grave erro pensado pela igreja e pelas religiões. O Deus homem, o Cristo, não disse adore a Deus, ele disse ame a Deus. Você adora algo que tem medo, e para se aproximar desse algo, adorando, imploramos favores. Ele disse ame a Deus. Por que amar a Deus, então? Porque Deus te deu tudo. Não precisa pedir. Embora, não sentindo isso, os seres humanos naqueles tempos e hoje também, estão o tempo todo pedindo, pedindo e pedindo. Eu digo tudo bem, será dado a você, mesmo que você não peça, novamente é dado a você, tudo o que é necessário. Porque, muito uma criança grita e chora e pede aos pais um pedaço de pão, ou comida para comer, e seus pais sabem na hora que a criança precisa de comida e vão providenciar essa comida para a criança. Então, já nos é dado tudo o que precisamos por Deus, pelo ser absoluto, pela vida, porque Deus é vida. Do que mais precisamos para viver? Primeira coisa, respirar. Respirando o ar e vivendo. É dado em abundância, se não contaminarmos o ar nós mesmos. O que também precisamos para viver? Comida. Você não acha que já existe comida suficiente para todos os seres, não apenas humanos, até mesmo para os animais se sustentarem? Você semeia um grão de trigo e tem 30, 40, 50 sementes. Ele não está dando tudo em abundância? Mas somos ingratos. Seres humanos ingratos. Basta ver o que está acontecendo na natureza ao nosso redor, no que você chama de produção da Mãe Terra. Então, o que esperamos mais? Tudo está pronto, dado a nós. Mas o que há de errado agora? Se você está pegando eles, chamando as coisas minhas, privando-os dos outros, isso não é o pensamento de Deus e o pensamento da vida. É a estupidez dos seres humanos e seu egoísmo. Agora estou tocando no ponto de encontrar qual é a causa de toda essa miséria e todos esses problemas no planeta, não apenas em várias nações, mas também nas famílias e nas comunidades. Na família você verá o pai e a mãe tendo algum dinheiro, juntando algum dinheiro, para dar para os filhos. Um deles quer pegar tudo e privar seus irmãos e irmãs para conseguir o que você chama de fortuna da família. Você encontra isso em todos os lugares, em todas as comunidades, em todas as nações, em todo o planeta. Então, o mal é comum novamente. E o que é esse mal? Agora, os pesquisadores após a verdade insistem que se deve definitivamente matar o egoísmo em si mesmo. A menos que o egoísmo seja morto, aniquilado, exterminado, o mundo. Corpo, você pode mostrá-lo para mim?
Eu vivo nele, movo para lá e para cá, faço tantas coisas com minhas mãos, meus pés vão de um lado para o outro, eu toco, bate palmas. Este é meu corpo material e eu estou dizendo para você, ele continua, eu tenho um corpo, meu corpo material. Por que você está me dizendo que eu tenho 3 corpos? E você responderá, sim, há uma pessoa morta, imóvel. Aquele é um corpo material ali. E talvez os médicos descubram que o corpo material está perfeito e em boas condições. E agora o que eles afirmam? Pegar amostras de um homem recém-morto e transplantá-las em uma pessoa viva. Então, o corpo material pode estar bem. Aqui está ele. Mas o homem não está nele. Somos apenas o corpo material? Você deveria dizer a ele, olha aqui, aqueles que descobriram que tem 3 corpos podem provar isso para você, mas você deve se dar ao trabalho de investigar. Cristo disse, conheçam a verdade, e você deveria conhecer a verdade. Não eu. Eu vou te dizer isso e você vai aceitar. As instruções são dadas por aqueles que sabem. Mas isso não é suficiente. Todos, de acordo com as instruções, devem descobrir a verdade por si mesmos. Então, qual é nosso segundo corpo? Chamamos de corpo psíquico ou corpo das emoções. E o terceiro? O corpo mental, o corpo noético, o corpo dos pensamentos e do raciocínio. Porque tudo isso, a personalidade presente de um homem não é produto do corpo material e dos vegetais que consumimos ou da carne dos animais que os humanos matam para se alimentar. Então, todos disseram as mesmas coisas, não importa em que parte do planeta eles estavam vivendo e em que época, eles encontraram a mesma verdade em todos os lugares. Então, hoje, um homem civilizado, chamado de civilizado, vivendo em qualquer nação, tem a verdade pronta para trabalhar e investigar essa verdade. Alguém poderia dizer sim, mas por quê? Não estou interessado nisso. Eles dizem isso. Bem, não importa. Não tenho tempo para investigar essa verdade. E você responde, você tem que, porque você está vivendo em um inferno próprio e ninguém pode tirar você do seu inferno a menos que você conheça a verdade. Ele pode dizer, estou em um inferno? Definitivamente você está. Lutando contra as pessoas ao seu redor e se comportando de maneira infernal. Odiando as pessoas, pensando que elas são seus inimigos. Você está sendo inimigo delas, lutando contra elas. E você precisa conhecer a verdade para salvá-las das ilusões que seu egoísmo fez você acreditar. Porque aqueles que negam ver a verdade são os mais infelizes da Terra, do planeta. E qual é o ganho em conhecer a verdade? Sim. Você descobre quem você é, ou melhor, o que você é. Eu já disse, você tem isso pronto para todo mundo, e você diz que cada ser humano é o reflexo de seu verdadeiro eu. Qual verdadeiro eu? O espírito alma ego? A autoconsciência, ou melhor, o eu superconsciência, refletindo-se na criação de seus corpos, para ser encarnado, para se tornar humanizado? Mas, claro, as instruções são. No exato momento em que um grupo de espíritos almas decidiu se encarnar, os santos arcanjos dos elementos começaram a cooperar. Cooperando de que maneira? Um arcanjo dos tronos abraçou aquela alma espiritual, para ser egoificada, tornando-se uma, ainda mantendo sua própria identidade e sua natureza arcangélica. Esse é o seu anjo da guarda, e todo ser humano tem um anjo da guarda. Então, vamos voltar à Bíblia. Deus disse que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, o ser absoluto em sua sabedoria total sentiu que o homem deveria ser criado. Todos os arcanjos dos elementos vibraram nas mesmas vibrações de Deus Pai. Eles não receberam ordens, simplesmente começaram a vibrar de acordo com as vibrações da primeira causa. E eles criaram o homem à imagem, à sua imagem. Conforme a nossa própria imagem e a nossa semelhança. Qual é essa imagem na qual você foi criado? Expressando um eu, tornando-se entidades autoconscientes. Ninguém pode negar que todo ser humano, homem ou mulher, está expressando um eu. Essa é a natureza de Deus. E a nossa semelhança? Exatamente como nós somos, isso significa que nosso espírito alma ego é o ser infinito. Somos eternos, para sempre. Então, nos encontramos no plano material, nascendo, um menino ou uma menina, em uma casa. A mãe está dando à luz, talvez, a mãe seja completamente analfabeta. Ela não sabe de nada. Ela expressa uma personalidade, um tipo de eu de tempo e lugar, de uma maneira muito, muito pobre. Ainda assim, ela está dando à luz a uma criança que pode ser muito saudável. E o pai? O pai fez amor, às vezes, e sua esposa engravidou. Ele sabia alguma coisa sobre a vida que viria? Não, se você perguntar a ele o que há na barriga de sua esposa, um menino ou uma menina, ele não sabe. Mas quem realmente se importou, pegando aquele espermatozoide dele na barriga da mãe, útero da mãe, para criar uma criança de acordo com sua vontade, a vontade de Deus, não a vontade do pai. Apenas obedecendo à lei divina, uma criança nasce e a mãe diz meu filho, e o pai diz meu filho. A primeira coisa é meu, porque, um ser humano em sua fraqueza pensa que tudo pertence a ele. E ele vai passar isso para a criança, esse mau sentimento de meu, isso é meu. Mais tarde, para as coisas ao redor, conseguindo coisas, ele as chama de minhas. E as coisas ao redor da pessoa são realmente dele ou ele pertence às coisas? É onde cometemos um erro. Isso é meu. Uma senhora vê uma joia bonita, um diamante. Ela fará de tudo para chamá-lo de meu, pegá-lo e colocá-lo no dedo, e mostrar isso é meu. É meu anel. É feito de diamante e ouro. Isso é meu. Mas aquele anel é realmente dela, ou ela pertence ao anel. Ela se escravizou a um anel com um diamante. O que as pessoas estão fazendo por tudo ao nosso redor? Minha casa, minha aquilo e minha isso é meu, tornando-se escravos das coisas ao nosso redor.
Isso é a vontade de Deus? Deus não está dando coisas para você se escravizar a elas e se tornar delas como. Você diz isso é meu. Apenas pense nisso. As coisas que você chama de minhas são suas ou você pertence a elas? Esta é a causa do mal. Então, dissemos que você tem um corpo material e você pode tocá-lo, aqui, bate palmas, mover-se, e mesmo esse corpo material não é seu porque você não sabe o que ele é. Você simplesmente usa, na maioria das vezes inconscientemente. Não conscientemente muito, muito longe da autoconsciência. Ainda assim, bate palmas, você chama de meu, bate palmas, meu corpo. Esse é meu corpo. E, se alguém perguntar a você, o que você sabe sobre esse corpo? Se houver um homem analfabeto, um homem nas ruas, apenas um condutor de carroça ou algo assim, e você disser a ele, olha, onde estão seus pulmões? Ele vai te dizer, o que são pulmões? A menos que se ensine o que há no corpo, pegando um livro de anatomia e vendo as coisas, nunca. Outro dia um cara disse Jaskari, mas realmente, além dos pulmões, sim, eu tenho essas duas coisas aqui. Eu comecei a rir, você sempre teve elas e você vai tê-las enquanto estiver vivo. Ah, eu não sabia que tinha isso. Você consegue imaginar quantos órgãos existem em seu corpo material, funcionando da maneira mais sábia, cooperando em seu trabalho? O cérebro, os olhos, as glândulas, os pulmões, o coração, o pâncreas, o baço, o fígado, o plexo solar, os genitais. Tantas coisas em um corpo humano, funcionando a cada momento. Quem está cuidando disso? Quem conhece o trabalho desses órgãos em seu corpo? Você está vivendo naquele corpo e não conhece todas essas coisas. Você não sabe que os santos arcanjos, os senhores dos elementos estão construindo os corpos materiais de todos os seres humanos vivos. Desde a época do espermatozoide até o falecimento de um velho. O tempo todo, trabalhando incessantemente em seu corpo material, e não apenas no corpo material, em todos os seus corpos, trabalhando. E a prova? Mas você vê a prova. Você não sabe nada sobre todos esses órgãos funcionando em seu corpo material, ainda assim, esses santos arcanjos, obedecendo à vontade do ser infinito, vida, criando seu corpo material, estão trabalhando nele. E Cristo Deus homem, Josué, disse os cabelos do seu corpo são contados e estão crescendo em precisão matemática. E você não sabe sobre esse crescimento. Então, uma inteligência, muito superior à sua inteligência humana de hoje, está trabalhando muito sabiamente. Mas quem dá as instruções? Dizemos o Espírito Santo. Ainda assim as pessoas duvidam. Mas onde está esse Espírito Santo? Dentro de você e em todos os lugares. E assim, eu disse muito sabiamente, sim. Por que seus olhos estão nessas cavidades da cabeça? Por que nessas cavidades? Para proteção, é claro. Eles não estão expostos, eles têm essas cavidades e estão dentro delas. E eles são protegidos. E também as pálpebras e tudo mais, para sua proteção. O cérebro, 2 lobos dentro da cabeça, dentro do seu crânio, eles têm proteção suficiente pelo crânio, porque o cérebro deve ser mais protegido do que qualquer outro órgão em seu corpo. Por quê? Todo mundo sabe por quê. Porque é um centro da sua existência. Mais necessário, enquanto você estiver vivendo no corpo material. E quem decidiu protegê-los, colocando os lobos no crânio? Sabedoria total do ser infinito? Chame de plano divino. Chame como quiser. Então, os pulmões? Os pulmões e o coração precisam de proteção. Por que você tem as costelas e atrás, as escápulas? Não é para proteger o coração e os pulmões? Eles precisam de proteção suficiente, o coração e os pulmões, e também as glândulas. As costelas são a proteção. E a barriga? Você tem os intestinos, o baço, o pâncreas, o fígado. Eles são parcialmente protegidos pelas costelas, mas o peritônio é proteção suficiente. Eles não precisam de tanta proteção quanto o coração e os pulmões. Quem fornece a proteção necessária no corpo material de um homem, não apenas de um homem, de qualquer animal ao nosso redor? Então, agora, estudando o corpo material como ele é, estudando o que é crescimento, crescendo, na verdade a gravidez também, dando à luz um menino ou uma menina, e então esse menino ou menina está crescendo, crescendo, crescendo para ser um jovem ou uma jovem, desenvolvendo no corpo material todas as funções necessárias do corpo. Um menino para se tornar pai e uma menina para se tornar mãe. Quem cuida disso? Inteligência daquele jovem ou daquela jovem? Quem se importa? O que estou visando agora? Que a vida do corpo material é independente de nossa própria vida como personalidade. E você tem permissão para viver nela, para viver em um corpo que não conhecemos. Agora, a ciência ortodoxa sabe alguma coisa sobre o corpo material e o funcionamento dos órgãos, mas estou dizendo que eles não sabem muito. Se você perguntar a um médico, mesmo hoje, o que é metabolismo, anabolismo e catabolismo? Eles vão dizer, o que é tudo isso? Sim, sabemos o que é metabolismo. Existe anabolismo e catabolismo? No entanto, o metabolismo é o equilíbrio do anabolismo e do catabolismo, porque, se não fosse assim, devido ao anabolismo, você cresceria, cresceria e cresceria, e se não houvesse controle do metabolismo, você se tornaria uma pessoa enorme. E catabolismo? Claro, isso deve contrabalançar o anabolismo para mantê-lo em equilíbrio e liderar adequadamente o corpo material. Então, o metabolismo não é mais do que equilibrar anabolismo e catabolismo. Oh, o médico me disse que você deveria ir para a universidade e ensinar essas coisas. Eu disse, eles não te ensinaram isso? Eu estava me perguntando, chegamos a essa conclusão por raciocínio, colocando a nós mesmos a pergunta, o que é isso e por que é isso? Circulação do sangue em você? Em cada um de vocês agora o sangue circula.
Estou fazendo a pergunta: o que é a tireoide? Alguns de vocês, toquem aqui. Está aqui. Eu pergunto: qual é a função dessa tireoide? Você não sabe, mas eu digo: a cada 13 minutos, 14 no máximo, 12 no mínimo, todo o sangue do seu corpo passa pela tireoide. A ciência ortodoxa está descobrindo agora. Por quê? Para matar germes para que você viva sem doenças. Então, um médico razoável hoje deveria apenas admirar a sabedoria total, se ele não quiser chamá-lo de Deus, da natureza, por assim dizer. Estamos vivendo no corpo material. Um passo à frente agora: como vivemos no corpo material e quem somos nós, vivendo nesses corpos materiais? Os corpos materiais são iguais. Se você apenas estudar o corpo material daquele menino e daquele menino, você sabe qual é o corpo material de todo menino daquela idade, até mesmo os órgãos, como eles funcionam e tudo mais. Mas, aquele corpo, do outro corpo, o de outro, são muito, muito diferentes em suas expressões, na forma como vivem. Qual é a diferença? Um pode ser um santo e o outro pode ser um diabo, um criminoso amanhã. Por quê? Os corpos materiais são iguais. Eles podem ser alimentados com a mesma comida, ambos. Por quê? Por que essa diferença entre George e John, Mary e Ellen? Você tem que estudar, separadamente dos corpos materiais, o que você chama de personalidade presente de cada pessoa. Então você sabe o que é o corpo psíquico, o corpo das emoções. Assim, todos os corpos materiais das pessoas são semelhantes. Os chamados corpos psíquicos são muito, muito diferentes um do outro. Então, o que compõe essa personalidade presente de um homem? Os santos arcanjos? O Espírito Santo? Mas, agora, outra condição interfere: a vida que ambos estão vivendo. Pessoas, homens e mulheres, estão criando o que você chama de elementais, e esses elementais estão construindo a personalidade presente de um homem ou uma mulher. A qualidade desses elementais está construindo uma personalidade de um homem ou uma mulher para ser boa ou má. Então, isso não depende do corpo material. Os dois corpos são muito semelhantes, o funcionamento dos corpos é o mesmo. Sim. Então, os santos arcanjos e o Espírito Santo trabalham incessantemente nos corpos de todo homem e toda mulher, toda criança, toda pessoa, construindo e fazendo o melhor para manter esse corpo material em boa ordem e boa saúde. Mas o que a personalidade de um homem está fazendo todo esse tempo? De que maneira a personalidade de um homem se expressa? Causando problemas, privando os santos arcanjos da vitalidade de que precisam para construir os corpos. E então, qual é o resultado? Doenças. Agora, chegamos a outro ponto de estudo. O que é essa energia no corpo material? De onde uma pessoa é provida de energia no corpo material? Em que quantidades? E quanto dessas quantidades os santos arcanjos precisam para construir os corpos de um jovem ou uma jovem e mantê-los em boa ordem, em boa saúde? Você consegue encontrar isso? Sim, claro, mas é preciso atenção, estudo, meditação e observação para saber. E então, admire o trabalho criativo de nossos irmãos os santos arcanjos em nossos corpos. Então, a existência dos santos arcanjos não é apenas um mito ou uma história. É uma realidade. Eles são os trabalhadores nos corpos materiais de todos os seres humanos. E quanto ao corpo psíquico? Sim, claro, eles estão fornecendo. O material eu chamo de substância para o corpo psíquico. Mas agora, o que eu chamo de personalidade presente de um homem interfere. Além do egoísmo. Então, temos que estudar o que é egoísmo em um ser humano, em um homem ou uma mulher, e como esse egoísmo é construído. E esse egoísmo é sempre mau, ruim ou às vezes bom também. Depende. Mas, egoísmo é egoísmo, e egoísmo é não conhecer a verdade. Você deve ser muito cuidadoso. Então, como podemos nos envolver com esse egoísmo nosso? Nosso? Esse egoísmo não é nosso eu? É se sentir que somos esse egoísmo. Sim, esse é o grande erro. Todos pensam que ele ou ela é o egoísmo. Mas, dissemos, o egoísmo e a personalidade presente, chame de pecaminosa se quiser, é um produto de um mau uso da mente em criar elementais e compor a personalidade. Isso é o que se deve tentar saber. Não há necessidade de se preocupar muito com o corpo material, exceto lavá-lo e comer a comida adequada. Os santos arcanjos estão cuidando do corpo material. Mas, ele tem agora que estudar suas próprias expressões como uma personalidade presente e como ela é composta. Como ele deve descobrir isso? Por autoanálise, que é muito necessária. Quando digo autoanálise, quero dizer o pequeno eu da personalidade presente, porque esse eu não é seu verdadeiro eu, sua alma, seu espírito alma ego. Mais tarde, pela assimilação da personalidade presente, após ser purificada, você tem que perceber e saber quem você realmente é. Porque, seu espírito alma ego é um ser, enquanto você, como uma personalidade presente, é um ser no tempo e lugar, espaço, um ser. Comparando um ser com letras minúsculas, com o ser de si mesmo, há uma grande diferença. No entanto, você é a imagem segundo a semelhança de Deus. Depois de estudar todas essas coisas, você entenderá seu lugar na vida e sentirá quem você é. Mas, para alcançar isso, você deve se libertar das influências e do fardo de suas emoções. Essas emoções em você, eu também as chamo de subconsciente. O que é agora o subconsciente? Todos os pensamentos, todas as emoções, tudo o que você sente cria um elemental, e um elemental tem uma forma. Cristo mencionou esses elementais na Bíblia, chamando-os de espíritos malignos. Nem todos são maus, é claro. Devemos classificá-los.
E assim, esse elemental tem uma forma, se projeta, retorna, se apega aos seus corpos noético, psíquico e etérico, compondo sua personalidade presente ou egoísmo. Então, todos os dias e todas as noites, a cada momento, você está criando ou revitalizando elementais, que você faz parte de seus corpos, significando o corpo psíquico e o corpo noético, e essa é sua personalidade presente. Você pensa que é essa personalidade presente. Como devemos descobrir que não somos essa personalidade? Somos isso ou não somos? É uma linha, e sempre, uma linha tem dois pontos. Vamos encontrar esses dois pontos e ver se esses dois pontos estão limpos, para que a linha esteja limpa, e tornar a linha mais curta, e mais curta, e mais curta, apenas para controlá-la, para ser nossa verdadeira personalidade. Então, nossa personalidade presente é ambos, e o egoísmo e as roupas sujas, e o corpo do nosso eu, que somos nós. E você tem que se livrar das roupas sujas. Agora, vou dar um exemplo que tive. Eu vi exemplos vivos assim todos os dias. Digamos, há 6 meses atrás, havia um cara. Seu nome era George. Ele estava sob o peso de muitas fraquezas. Ele era casado com uma mulher muito bonita e já tinha 4 filhos, muito bonitos, 2 meninos e 2 meninas. No entanto, ele estava sob a influência de tais elementais que chamamos de jogo, até roubo, tirando dinheiro secretamente do lugar onde trabalhava, jogando jogos muito ruins para sua consciência. Depois de terminar o trabalho, indo para casa, estava cheio de nervosismo, até batendo na esposa, batendo nos filhos. Se eles lhe dissessem algo, ele ficava furioso. Um verdadeiro diabo, perturbando não só o lar e a família, mas todo o bairro, que muitas vezes o chamava de aquele idiota, começou a gritar de novo. Às vezes, chegando tarde da noite, chegando em casa, ele tentava encontrar uma razão para brigar e bater. Ele se tornou muito miserável, aquele cara. Claro, a esposa não podia tolerá-lo, queria se divorciar, porque ela estava trabalhando, ele estava gastando todo o dinheiro, e até mesmo o dinheiro que a esposa estava ganhando, deixando as crianças até sem sapatos, sem comida. Claro, em si mesmo ele tinha o senso de culpa, o que significa que ele não era apenas aquele George que estava se comportando de forma estúpida. Alguns amigos o levaram até mim. Ele começou a chorar sem dizer nada. Eu estava olhando para ele. Ele disse: quero te contar muitas coisas, senhor, mas não sei por onde começar a falar. Eu sei tudo e sei o que está acontecendo com você. Ele disse: como você sabe? Bem, eu vou te contar, não se preocupe. Você é uma moeda de ouro que você jogou, eu disse, na lama. Os homens estão pisando nela até na sujeira da rua, para não dizer algo pior. Sim, senhor, eu percebo que sou isso. Mas você é uma moeda de ouro, não importa que você se encontre na lama agora. Você pode pegá-la, lavá-la e colocá-la em algum lugar. Ninguém vai pensar que você esteve na lama, porque você é uma moeda de ouro. Olhando para mim, ele ficou maravilhado. Então, anime-se. Sim, mas, ele disse, você não sabe, senhor, o que está acontecendo. Eu sei que você está jogando, até roubando, bebendo, batendo na esposa, batendo nas crianças, fazendo todas essas coisas e depois se arrependendo, só para repetir no dia seguinte. E você acha, senhor, que isso está certo? Eu disse: pare, e então expliquei a ele o que estou dizendo agora. Você é divindade. Seu egoísmo, o que você chama de esses tipos de emoções, pensamentos e expressões violentas de sua pessoa, não é você na realidade. É parte de você. Você pode se livrar disso. Porque seu ego não é o egoísmo. Você deve matar o egoísmo para que seu ego brilhe, tornando-se a melhor moeda de ouro. Ele disse: sou bom, senhor. Definitivamente você é bom. Claro, você é bom. Então ele disse: posso assistir algumas de suas aulas? Eu disse: claro que sim. Agora, esse cara mudou. Ele é de novo George, o mesmo nome, o mesmo corpo material, mas muito diferente agora. Todos perceberam e disseram: ah, mas ele mudou. Sua esposa disse: Jascali, meu marido está bonito agora. Ele é muito bom em gastar. Ele chega em casa, me ajuda na casa, me ajuda a cuidar das crianças, ele não bebe mais, não sai para jogar, fica com as crianças, ajudando-as com as lições. Ele mudou completamente. Os vizinhos: meu Deus, esse não é ele. Eu disse: não, é ele. Ele eliminou o que não era ele. Agora olhe para ele. Agora, ele está ensinando sua lição e eu digo a vocês que ele é o mais competente em ensiná-la porque ele sabe exatamente como lutar contra essas fraquezas e como controlar suas emoções. Mas é preciso conhecer a verdade e começar pela autoanálise para verificar suas emoções que estão criando elementais. Esses elementais, por repetição, tornam-se mais fortes e mais perigosos, tornando-se verdadeiros demônios. A ciência ortodoxa chama de ideias fixas. Um psiquiatra chama de ideias fixas. Mas, se você fizer a pergunta, o que você quer dizer? Ideias fixas. Ele não será capaz de responder a você. Então, o que é necessário é, primeiro, a sinceridade. Verdade sobre nós mesmos, nosso verdadeiro eu. Descobri-lo em nossas expressões. O que somos? Agora, vou fazer a pergunta de volta. Não sou também George, o egoísta? Claro, você também é isso, mas não só isso. Isso você pode matar, pode eliminar e comportar-se como um anjo, ou melhor, como um verdadeiro ser humano, porque um verdadeiro ser humano deveria ser como um anjo, não um diabo. Então, olhando ao nosso redor nas várias comunidades, encontramos pessoas em suas ilusões, em seus infernos, descobrindo que o objetivo da vida não é obter e chamar as coisas minhas. Claro, já vi até milionários cometendo suicídio. Vocês têm isso.
Fiquei muito, muito triste em ouvir falar de certas pessoas, milionárias, pensando que eram muito bem-sucedidas em suas vidas, mas cansadas, com crises de nervos, cometendo suicídio. Por quê? Porque nunca valorizaram o que é a vida. E o que tinha algum valor para eles eram essas coisas que eles chamavam de minhas e descobrindo, não, isso não dava satisfação permanente. Satisfação temporária, sim. E mesmo essa satisfação temporária lhes dava a sensação de cansaço. Agora, a primeira coisa que um homem ou uma mulher deve fazer é apenas verificar a natureza de suas emoções. Essas emoções chegaram ao ponto de serem fraquezas, inimizade, ódio, o sentimento de vingança e violência? Então esse egoísmo é diabólico e deve ser aniquilado ou exterminado da personalidade. Mas há outro ponto. As pessoas realmente desejam fazer isso? Eu tive um cara outro dia que veio até mim e disse, agora, eu assisti a certas aulas. Você estava dizendo que não deveríamos odiar, deveríamos amar os companheiros e isso e aquilo. Isso é tudo bom. Sim, eu aprovo isso, mas... Olha aqui, eu serei bom depois de me vingar daquele sujeito que, como ele acreditava, me fez muito mal. Eu disse que não. Você fez mal a si mesmo ouvindo seu egoísmo. Ele ficou ofendido, disse que... Ele falou palavras. Se você não os ouvisse, eles não fariam nenhum mal a você. Você está se machucando ouvindo essas coisas. Olha aqui, ele disse tudo bem, admito o que você chama de verdade, mas vou ficar bom depois de me vingar. Comecei a rir. Sim, você pode se vingar, mas vai descobrir uma grande, grande verdade. Ele disse não me diga isso. Vou me vingar e depois venho até você. Tudo bem, você vai se vingar, mas no final você não terá sucesso. Isso vai beneficiá-lo. Ele começou a planejar, se vingou, depois veio até mim e disse agora vou ficar bom. Eu me vinguei. Eu disse, não pode ser. O que você fez com ele o tornou mais sábio. Você encontrou novas oportunidades para ele, não depender de outras pessoas para alimentar sua família e a si mesmo. Você não fez, como pensa, nenhum dano a ele. Você o acordou. Você acabou de conseguir o contrário do que você tentou fazer. E agora, a vingança é um fruto muito bom e doce. Quando você consegue, você desfruta, mas é uma péssima indigeção então. E daí? Sim, senhor, eu estou. Sim, você está certo. É muito ruim, esse fruto da vingança, na digestão. Agora, digira-o, eu disse mais pacificamente, sabendo que você não fez muito mal a ele. Você também fez algum bem a ele, a esse homem. Então, o dever de cada um é, antes de tudo, saber o que é a vida, valorizar a vida. Valorizar sua própria vida como uma personalidade presente, como um homem vivendo em um corpo material enquanto viver, por certos anos, e então, mudamos nosso corpo. Não estamos morrendo. Estamos mudando de lugar e de forma de viver. Mas, há um mais, para onde vamos? Em algum lugar? Talvez não mudemos nem o lugar se estivermos presos à terra. Condição? Sim, lentamente, lentamente. Mas por que não começar a mudar agora? A partir de agora podemos construir nosso paraíso ou nosso inferno, e já estamos em um, seja paraíso ou inferno, cada um de nós. Em certas lições eu disse que ninguém pode ir para nenhum paraíso ou inferno em que não esteja já. Então, qual é a necessidade, e como podemos valorizar a vida? Existe um caminho? Sim, percebendo o que é a verdade. O que é a vida? Qual é a nossa vida? Qual é o objetivo da vida? Quais são as perspectivas na vida? Qual é o caminho real? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Cristo. Qual é o caminho? Em pegar, agarrar, roubar, conseguir coisas, chamá-las de nossas? Claro que não isso. O que então? Em não fazer nada? Cruzar os braços e dizer, sim, todas essas coisas são em vão. Não vamos para o outro lado porque isso é estúpido, ou porque estamos sob certas necessidades. Então, Deus nos dá a mente para encontrar o caminho, e Ele está nos ajudando a ter o que precisamos para viver uma vida melhor. Peça a Ele para nos dar. Cristo disse, peça e lhe será dado. É necessário pedir, não se sabe? Claro que Ele sabe, mas, pedindo, ganhamos a fé de que teremos. É para nosso benefício pedir. Quem não precisa pedir? Ele nos dá aquilo ou aquilo. Ele está dando tudo ao nosso redor em abundância. Então, é uma realização do que precisamos. E o que precisamos, podemos pedir e tê-lo. Então, não deveríamos ficar ricos? Não deveríamos trabalhar e encontrar oportunidades nesse tipo de trabalho para ganhar riquezas e dinheiro? Eu aconselho vocês a tê-los. Porque, quanto mais você tem, mais você pode ajudar. E deixando tudo e cruzando os braços, vendo a dor ao seu redor, o que você pode fazer? Vendo pessoas famintas ao seu redor, como você pode fazer algo de bom por eles se não tem algum dinheiro para dar a eles para comprar algo para comer? Ah, que estou mirando? Dinheiro e tudo é bom. O que não é bom? Escravizar-se com dinheiro ou por certas coisas e condições. Isso não é bom. Não se torne escravo de nada. Mas, tendo-os e usando-os da maneira correta, você está no caminho, o caminho certo de Deus. Por que, se não houvesse coisas boas ao seu redor, por que Deus os criou? Então, você tem o direito de ter tudo da maneira certa e da maneira que Deus quer que você tenha eles, não roubando, não vendo os outros tendo e treinando você para ter, mas usando sua mente que está sendo provida com tudo o que você quer ter. Agora, este é outro ponto. Ver as coisas e sentir o desejo de tê-las, claro, usando a mente, isso vai me satisfazer em tê-las, ou a tarefa de obter essa coisa? De que maneira? O benefício real não está em tê-los.
O verdadeiro benefício está em excitar sua mente para usar pensamento em como você vai encontrá-los. Esse é o verdadeiro ganho. Talvez seja por isso Deus está nos trazendo certas circunstâncias, para usar nossa mente. E em dar tudo para você assim, Deus está estragando você e Ele não gosta de fazer isso, às vezes privando você de tudo para fazer você perceber o que você é e usar o cérebro, usar o valor certo das coisas, nunca superestimando ou subestimando as coisas. Hat-Satã refugiados, eles perderam tudo. Eles eram muito, muito ricos. Aquele cara em Famagusta, toda vez que mudava um terno novo, também mudava o carro, porque a cor do carro tinha que ser igual à cor do vestido e ele gostava muito. Ele estava mimado. Eu o chamei de moleque. Eu disse aos pais dele, vocês estragaram ele, e tudo mais. O pai dele era dono de um hotel no hotel dele. Eles perderam tudo e se tornaram refugiados um dia. Eu os perdi por alguns anos, e depois encontrei essa pessoa mimada trabalhando em um restaurante como garçom. Eu disse a você. Sim, senhor, ele disse agora. Agora o quê? Você vê, ele disse olhando nos meus olhos, agora eu sou um homem. Agora eu sei o que sou na vida. Agora eu sei fazer as coisas e até, mais, meu pai e minha mãe não toleraram isso e eles não sabem que sou garçom. Por favor, não conte para eles se você encontrá-los, se eles. Acontece de encontrá-lo. Eu disse por quê? Eles deveriam estar orgulhosos de você. Eles não estariam. Por que não? Você está ganhando seu próprio dinheiro agora. Você tem, eu disse com carro. Risos, eu nem tenho bicicleta. Você não precisa, você tem pés fortes e bonitos e você é um jovem forte. Você nunca valorizou, eu disse de seus pés. Sim, você está certo. Quando eu estava ouvindo essas lições que você estava dando em Famagusta na época, eu disse o que esse idiota está dizendo o tempo todo. Agora eu sei o que você estava dizendo na época. Realmente. Sim, eu disse realmente, agora você é uma pessoa pobre. Sim. Claro, não me importo, eu ganho um salário. Mas, eu me encontrei. Senhor, eu sou um cavalheiro. Eu disse realmente, vejo que você é um cavalheiro. Peça e lhe será dado. Ele disse eu não pedi. Além disso, ele disse ter muito não significa nada para mim agora. Ainda assim, eu disse a ele menino, você já pediu subconscientemente e isso lhe será dado. Olhando para mim, ele disse como? Porque eu sei algo que você não sabe. A filha, eu disse do dono do hotel que é seu chefe, ama você. Sim, eu sei. Eu também amo ela, mas o que eu sou? O que você é? Nosso amor estava olhando para mim. Isso significa que eles estão casados agora e ele é o dono de um hotel. E eu disse a ele agora você é um cavalheiro. Eu disse, você não vai comprar um BMW ou uma Mercedes ou algo assim. Não, vou comprar um Rolls Royce, o que significa apenas o carro usado recuperado. Ele disse, isso é bom o suficiente para me carregar. Você lembra que estava trocando de carro, vendendo assim, por que você? Eu era um homem tolo então. Agora, compare-o com a história que contei antes de George e veja a diferença. Não é a mesma pessoa? Sim, mais diferente agora, que abandonou seu egoísmo e estupidez. Agora ele valoriza a vida. Ele sabe o que é vida. Ele está feliz vivendo e aproveitando tudo. Naquela época ele não conseguia aproveitar nada além do egoísmo. Então, agora, olhando ao nosso redor, em todos os países, em todos os lugares, em todas as comunidades, você não acha que a história se repete? E se isso se repetir com um final feliz, tudo ficará bem. Mas, se não for esse o caso, em nos induzir ou sermos muito violentos conosco mesmos e com o ambiente, acabamos em uma clínica médica ou em um manicômio quebrando nosso sistema nervoso, infeliz. E, infelizmente, já vi isso também. Então é muito mais difícil com uma pessoa nervosa fazer uma psicanálise para ensiná-los que eles realmente não perderam nada. Porque, para todos o sol nasce de manhã, todos têm sua parte em respirar o ar e viver. Há tudo em abundância ao nosso redor para nos fazer felizes. Aqueles de vocês que estão ficando aqui, amanhã falaremos mais sobre elementais e como fazer uma autoanálise, e por eu quero dizer a sua personalidade presente dia.